Bom dia a todo o povo de Deus e os amigos aí do YouTube aí que nos acompanham no canal. Depois de algumas semanas aí sem colocar nenhum vídeo acerca de algumas reflexões bíblicas, nós queremos também já nesta manhã passar, né, para vocês um assunto maravilhoso, né? Nós iremos entender nessa manhã sobre a origem dos samaritanos, né? Quem são os samaritanos? Qual a sua origem? De onde eles vieram, né? Mas para continuarmos aqui acerca desse assunto, eu quero trazer um texto bíblico para vocês, que está no capítulo 4 de João, verso de número 9, que diz assim: Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, né? Então, nessa manhã, eu quero que você pegue todo esse conteúdo aqui que eu vou mostrar para você como uma pontinha do iceberg. Ou seja, onde você vai iniciar e vai continuar seus estudos aí através de livros, pesquisando na internet, né? Percorrendo os versículos bíblicos para você entender, né? Porque um assunto leva ao outro. Você vai estudar isso aqui, aí você vai se aprofundar em mais assuntos que vai lhe levar a conhecimentos, né, acerca da palavra de Deus, acerca dos samaritanos e das demais povos aí que você pode selecionar e estudar aí na Bíblia Sagrada acerca desse assunto. Pois bem, meus queridos, para nós entendermos quem são os samaritanos, para nós compreendermos aqui a origem dos samaritanos, nós precisamos voltar ao passado, muito tempo atrás, né? Nós vamos voltar até o dia em que Salomão morreu. No dia em que Salomão morreu, segundo a Bíblia, que está lá em Reis, 1 Reis capítulo 12, toda a história que eu vou contar aqui está no capítulo 11, capítulo 12 de Reis, está também no capítulo 17 de 2 Reis, certo? A partir do verso 24 em diante. Está lá todo o que nós vamos pegar aqui para meditação. E depois a gente corre alguns contextos aí no Novo Testamento também. Mas olha, no dia em que Salomão morreu, né? No dia em que Salomão morreu, Roboão, seu filho, assumiu o governo. Assumiu o trono no lugar do pai. Porém, o filho reúne toda a equipe de anciãos e sacerdotes e ele faz uma pergunta para os anciões. A pergunta que ele faz é como é que ele iria trabalhar com o povo de Israel. Porque o povo de Israel estava pedindo a ele que cobrasse menos impostos, fosse menos severo, né, com eles. Então, nessa reunião que ele faz, ele pergunta aos anciões o que deve fazer. Os anciões vai dizer: se tu fores amigo desse povo, benéfico, né, se tu fores servo deles, né, e disser palavras boas com eles, esse povo vão sempre ser teus servos, né? Então ele guardou aquelas palavras ali, porém não cumpriu. Ele reúne a equipe de jovens da sua geração, amigos de faculdade, vamos dizer assim, ou de escola, né? Então ele começa a convocar eles lá numa reunião. Ele diz: olha, os anciãos disseram que eu deveria fazer assim, né? Ser amigo desse povo e tal, continuar sendo benéfico com eles, né? O que vocês acham? Então, no mesmo instante, os amigos dele dizem: olha, é o seguinte, diz para eles aí que o teu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do teu pai. Tu deve aumentar os impostos aí. E assim ele fez, de acordo com o conselho dos amigos. O que aconteceu? As 10 tribos se irritaram com ele, se iraram com ele, não gostaram daquela atitude. Não quiseram papo com ele. As 10 tribos chegam a dizer o seguinte: nós não temos parte com a casa de Davi. Os filhos de Jacó, né, a gente sabe que as 10 tribos aí descenderam aí, né, de Abraão, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e Esaú, e Jacó gerou os 12 patriarcas, né? Gerou aí Simeão, Ruben, né? Isacar, Zebulun, né? Judá, Naphtali, Gade, Asser, né? Aí gerou aí também aí o Levi, gerou aí o Benjamim, né?
enfim, José, né? Então gerou ali Jacó, de Jacó saiu esses 12 patriarcas, e uma menina chamada Diná, né? Porém, meus queridos, o que aconteceu? Essas 10 tribos se reuniram e não quiseram ser subjugados pelo governo, ou conduzida, vamos dizer assim, ou orientada, ou aconselhada, ou ministerialmente ali, sendo conduzida pelo rei Roboão. Não queriam de maneira nenhuma, né? Então, eles não queriam ser ministrada por eles, devido a essa situação. Então havia ali um servo de Salomão, muito sábio, que antes de Salomão morrer, começou a perseguir ele, né? Salomão gostava muito dele, aí houve aí uma complicação, que nós não vamos falar disso agora não. E nessa complicação entre eles, Salomão começou a perseguir Jeroboão. Jeroboão ia a caminho do Egito, ia fugindo, ia-se embora. Porém, no meio do caminho, um profeta chamado Aías, né? Ele intercepta ali, ele para ali, né? Ele vai diante do servo ali, do Salomão, do Jeroboão. Então ele pega ali as vestes novas de Jeroboão, que Jeroboão havia vestido, e rasgou ali aquelas vestes em 12 pedaços. Rasgou em 12 pedaços. Nesses 12 pedaços ali, ele pegou 10 pedaços e deu na mão de Jeroboão. Então ele disse, olha, esses 12 pedaços, Deus vai rasgar o reino no meio, né? E ele vai te entregar, te entregou nas tuas mãos 10 pedaços para que você pudesse, né, governar. Tudo bem, só que ele vai para o Egito. Depois que ele sabe da morte de Salomão, né, depois que ele fica lá no Egito até a morte de Salomão, quando morreu Salomão, então ele voltou. Israel se aproxima dele. E quando Israel se aproxima dele, as 10 tribos, pede para ele ser o seu rei. Aquele que iria governar as 10 tribos de Israel. E ele aceita. Então assim ficou dividido em nação Reino Norte e nação Reino Sul. Ou seja, a nação Reino Norte, composta por 10 tribos, ficou ali governada por Jeroboão, tendo como capital a Samaria. E a nação Reino Sul ficou ali governada por Judá, né? E alguns comentadores também mostram também por Benjamim, né? Então, essas duas tribos ficou o Reino Sul e as 10 o Reino Norte. Porém, no ano 700 a 722 a.C., a Síria invade a Samaria, invade ali o Reino Norte, e ela toma posse daquele povo. Então eles levam os cativos, e aqueles mais pobres que trabalhavam na roça, que para eles não prestava para nada, eles deixaram lá abandonado. Então esses aí ficaram lá. E com o tempo foram perdendo a sua identidade. A identidade como povo de Deus, que eram. Porque Jeroboão já havia plantado uma semente ruim. Jeroboão já havia adorado outros deuses, já havia se tornado idólatra. Já havia conduzido o povo à idolatria, a vários tipos de deuses. Então, o que a Síria faz? Ela pega, leva, que está lá em 2 Reis, capítulo 17, ela leva para dentro de Samaria várias nações, vários povos. E aí começa-se uma mistura. O povo das 10 tribos que ficaram e alguns que vieram juntos começaram a se envolver com essas outras povos que chegaram ali. Dali começaram a nascer pessoas e tiveram suas origens ali de samaritanos, porque nasceram já dentro daquele período. Houve casamentos místicos, houve tanta coisa. Então, houve aí um crescimento desse povo, né? Houve aí um crescimento desse povo e se tornou-se aí os samaritanos. E houve guerra entre irmãos constantemente aí, a peleja foi grande. E quando chega, meus queridos, aí no ano 700 a 722 a.C., que a Síria toma tudo, né? Eles perderam a sua identidade. E eram considerados até pela nação do Reino Sul como seitas e povo pagão, devido à idolatria que estava grande. Porém, alguns deles ali
mantinham a sua fé no Deus Yahvé, mantinham a sua fé no Senhor, no Deus único, né? Porque aprenderam com seus pais, né? Então o que acontece? Eles constroem ali um grande templo no Monte Gerezim. E eles passam a adorar o único Deus nesse templo ali do Monte Gerezim. Por isso que a mulher samaritana, a qual Jesus falou aqui, ela chega a dizer, olha, nossos pais dizem que nós devemos adorar neste monte. E diz que a gente deve adorar em Jerusalém. Outros dizem que a gente deve adorar em Jerusalém. E tu o que dizes? Né? Então, porque havia um templo grande no Monte Gerezim, aonde o povo ia adorar, os samaritanos iam adorar, porque ainda tinham as suas relíquias de fé no Deus único, né? Então, dentro desse período aí agora, 200 anos mais tarde, depois dessa invasão aí da Síria, né, com o povo de Israel, 200 anos mais tarde, eles chegam, o povo da nação Judá, né, do povo do Reino Sul, eles chegam a ser subjugados, eles são derrotados. Houve também aí um grande conflito, batalhas e mais batalhas, né? No ano 605, Nabucodonosor invade Jerusalém pela primeira vez, no ano 597 pela segunda e no ano 585 pela terceira vez, né? Que dá-se os 200 anos depois da invasão lá do Reino Norte, aí Jerusalém também é saqueada e destruída. Então Jerusalém, lá, capital, Reino Sul, né? Que ficou como capital, Reino Sul, né? Sob as duas tribos, Judá e Benjamim, foi levado a cativo. Foi levado a cativo. Levado a cativo e ficou cativo 70 anos. Ficou somente em Jerusalém aqueles povos também que as pessoas menosprezavam, né? Os mais pobres, né? Aqueles que não tinham muita também condição, né? Ficou ali também, né? Os remanescentes, né? Daí então, meus queridos, isso foi profetizado pelo profeta Jeremias, né? Muitas vezes, diretos, né? Jeremias profetizou acerca desse assunto, né? Então, a gente vê tudo isso aí que aconteceu. Porém, já nos tempos de Jesus, não existia mais aquela nação grande como era, né? Havia misturas ainda, né? Aí Jesus chega, tem uma mulher samaritana, já daquela geração aí, que era a geração de Jesus, né? Tirando água do poço, ele começa a falar. Então mostra que Jesus ama também os samaritanos, apesar de ter um versículo bíblico que eu li, que fala que Jesus disse assim para os discípulos, olha, não entreis em aldeia de samaritanos. Por que ele disse isso? Em outro versículo, como é aí no capítulo 17 de Lucas, né? Jesus entra em Samaria, vem, né? Passa por Jerusalém, entra em Samaria e depois desce a uma aldeia de samaritanos, né? E ali ele cura 10 leprosos. Então, qual é a diferença entre esses dois contextos, né? De um Jesus dizer que não entra em aldeia de samaritano e outro Jesus, o próprio Jesus entra. Será que ele está se contradizendo com a sua palavra, consigo mesmo? Não, não está. A razão por que ele diz não entreis em aldeia de samaritano é porque os discípulos ainda não estavam preparados, né, para enfrentar esse tipo de situação. Eles estavam em uma escola, eles estavam em um aprendizado contínuo com o Senhor. Então é assim que o mestre faz, ele conduz os seus discípulos ensinando. Então tem cantos que eles vão poder entrar, tem cantos que eles vão poder se conduzir e ministrar, e tem cantos que eles não vão poder entrar ainda porque eles não estão preparados. Então, como eles estavam aí no período de aprendizado, Jesus pediu para eles não ir para lá, né? Mas com o tempo depois, eles poderiam ir, né? Eles poderiam ir. Então, aí a gente vê como está lá Filipe, por exemplo, chega lá em Samaria, né, e prega aí. Toda Samaria se converte, segundo a Bíblia, lá no capítulo 8 de Atos, né? Então a gente vê lá todo um avivamento, toda uma história de batismo com o Espírito Santo, de poder de Deus, de graça, né? A gente vê toda uma situação maravilhosa lá. E já, no caso aqui, Jesus, quando ele entra, né? No caso aqui, quando ele entra na aldeia de Samaritano, ele está mostrando o amor que ele tem, porque Jesus sabia e sabe que toda aquela geração ali pertencia ao seu povo. Eram descendentes de Jacó, era irmão. Então a origem dos samaritanos, meus queridos, é lá, a partir de Abraão. Quando gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera os 12 patriarcas. Porém o início, né, dessa situação mesmo de samaritanos mesmo, já foi na invasão, né, na grande invasão da Síria,
né, da Síria em Samaria. Aí começaram a nascer ali aqueles povos ali, misturas, e nasceu ali os samaritanos, né? Então nasceu ali literalmente os samaritanos. Então, aí nos tempos de Jesus, nós já vemos aí, né, que ainda esse conflito aí, essa divergência aí entre ambos ainda existia, né? No caso, a mulher aqui, ela chega a dizer aqui para o Senhor, né? Disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber, né? Me pede de beber, que sou mulher samaritana. Então ela mostra ali que havia já ainda um receio de aproximação, de amizade, né? Porque já vinha gerado dos pais, né? Já vinha gerado das suas descendências, né? Dos seus pais antigos, né? Mas Jesus veio quebrar todo esse elo aí de coisa ruim, né? Jesus veio trazer essa aliança, Jesus veio mostrar que ele tanto amava os judeus como amava ali os samaritanos também, como amava todos aqueles que estavam vivendo ali. Então, meus queridos, essa é a origem dos samaritanos. Espero que tenha sido bem preciso aqui nessa colocação. Isso aqui é apenas uma pontinha do iceberg para que você possa continuar a estudar e buscar mais conhecimentos. Aí você vai estudar sobre as 10 tribos, você pega ali, por exemplo, aqui, a tribo de Isacar, vai saber para onde é que essa tribo foi, vai saber o que aconteceu com ela, vai procurar examinar, estudar um pouco sobre a genealogia do servo Isacar, né? Vai saber a genealogia de Ruben, né? Estuda ali a genealogia ali de Levi, né? Que saiu toda a classe de sacerdotes, né? Estuda aí todas essas situações, você vai ver, aqui você vai aprender coisa gloriosa. Aqui é apenas um pontinho para você poder mergulhar no oceano do Espírito Santo e fazer juízo ao conhecimento desta palavra maravilhosa. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês e que vocês possam, meus queridos e amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, a viver esta palavra no dia a dia, né? Aqui fico meus agradecimentos a vocês, que vocês possam aí deixar o seu like aí, é muito valioso, se inscrever no canal, compartilhar, comentar, né? Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.